acho que todo mundo já deve ter reparado e se perguntado por que que o STF tem tomado algumas decisões que são contrárias ao que a população quer, contrárias ao que o Poder Legislativo quer e, pior, contrárias até à lei, né? Então, a gente tem o caso do Código Civil, que fala claramente que o casamento é entre homem e mulher, e o STF foi e decidiu que o casamento homossexual também é válido e é legal. O caso do aborto, que o Código Penal também fala que é um crime contra a vida, e mesmo assim o STF decidiu que o aborto, num caso de vários médicos abortistas que tinham até matado a mãe, porque teve complicações na hora do aborto, etc., e o STF decidiu que eles não deveriam ser presos porque o aborto não era crime. Então a gente vê todas essas situações em que o STF toma decisões contrárias à lei e a gente se pergunta por que isso está acontecendo e o que exatamente é isso. Então, o agir político dos juízes é o que a gente chama de ativismo judicial. É quando o poder judiciário se torna como que um instrumento político e ideológico. Mas para que isso pudesse se tornar realidade, foi preciso que um processo histórico, né, e filosófico e jurídico ocorresse durante muito tempo, porque na realidade essa questão do ativismo judicial não poderia ter ocorrido de uma hora para outra. Seria algo inconcebível para pessoas de algum tempo atrás. Então é preciso que a gente fale um pouco da decadência do direito para que depois a gente acabe chegando na questão do ativismo judicial propriamente dito. Para a gente compreender a questão da decadência do direito, a gente vai ter que dividir o direito em dois, porque o direito sempre foi concebido como dois, né? O direito positivo e o direito natural. Desde Aristóteles já dividiu o direito como direito positivo e direito natural. O direito positivo é aquele que é positivado, ou seja, a lei escrita. É a legislação, o Código Civil, a Constituição, tudo isso que a gente já conhece. O direito natural é aquele que é abstrato. Então, é um direito que não é escrito. É o conjunto de valores abstratos e perenes que deveriam regular todas as coisas e servir de base para o próprio direito positivo. Então, o certo seria que o direito positivo que ele tomasse toda a base dele do direito natural. Esse direito natural, ele era concebido, né, a partir do momento que as pessoas compreendiam a essência das coisas. Então, compreendendo a essência do ser humano e de todas as coisas, eles sabiam dizer como que as coisas deveriam se relacionar. Tanto o ser humano em relação a outro ser humano, quanto o ser humano em relação às coisas. Então, o direito natural era exatamente esse conjunto de valores que deveriam ordenar o cosmos. Então, você tinha compreensão de como que a relação entre as coisas deveriam ser. As pessoas do mundo antigo tinham uma compreensão correta do que as coisas verdadeiramente eram. Parece bobagem dizer que elas sabiam o que as coisas eram, mas é porque hoje em dia as pessoas não sabem mais o que as coisas são. Então a gente discute se mulher é mulher, se homem é homem, etc. Então, no mundo antigo, eles tinham compreensão real do que as coisas eram e que as coisas eram elas mesmas e não outras coisas. Então eles compreendiam, por exemplo, o ser e o não ser. O ser é aquilo que é capaz de movimentos imanentes. Movimentos imanentes são aqueles que são intrínsecos à própria coisa. Por exemplo, a pedra, ela só se movimenta se a gente chutar. Já o ser humano, ele tem movimentos que decorrem dele próprio. Então, ele é um ser vivo. Então, eles compreendiam essa diferença entre o ser vivo e o ser não vivo. E, além disso, eles compreendiam a diferença entre os próprios seres vivos. Então, há uma diferença entre um cachorro e um ser humano. Coisa que hoje em dia tem gente que acha que não tem. Então, eles compreendiam a diferença entre a vida inteligente, que é a vida do ser humano, e os outros tipos de vida. E pela compreensão do que é o ser humano, do que é a vida inteligente, eles sabiam que o ser humano não é só corpo, mas que o ser humano é corpo e alma. Porque para eles, para a gente hoje, não é tão simples assim compreender isso, mas para eles, a simples apreensão de que o ser humano tem um intelecto já era a mesma coisa que dizer que o ser humano tem alma. Porque para eles era uma coisa óbvia, pelo nível de abstração que eles tinham.
Então, eles compreendiam que o ser humano é corpo e alma, e por isso mesmo, pela compreensão do que as coisas verdadeiramente são, eles conseguiam chegar aos conceitos de virtude e de vício. Porque virtude é aquilo que está de acordo com a natureza da coisa, e vício é aquilo que é contrário à natureza da coisa. Então, o problema é o seguinte: se as pessoas não conseguem mais compreender o que as coisas verdadeiramente são, elas também não sabem mais o que é bom ou mal, o que é certo e o que é errado. Porque virtude é aquilo que é certo, aquilo que é bom para a coisa, para o ente, e vício é aquilo que é ruim. Então, se você não compreende mais o que as coisas são, você não sabe mais o que é certo e errado, o que é bom ou mal, o que é virtude e é vício. E isso é o que acontece hoje. Por isso mesmo que a gente consegue falar em ativismo judicial. Com a chegada do cristianismo, tudo essa questão que a gente estava tratando antes era mesmo antes da chegada do cristianismo. Com a chegada do cristianismo, a compreensão do ser humano ela evolui um pouco, digamos assim. E o ser humano não é mais compreendido apenas como corpo e alma, mas como corpo, alma e espírito. O espírito é considerado uma parte do ser humano que é capaz de movimentos de tipo diferentes, que são chamados de movimentos imanentes indiretos, porque é como se Deus agisse diretamente, mas de certo modo é indireto em relação a gente. Então, é a partir disso que a gente busca, por exemplo, as virtudes cristãs, propriamente cristãs. E pela sua compreensão de que o ser humano é corpo, alma e espírito, eles chegavam à compreensão de que é necessário buscar as virtudes do corpo, as virtudes da alma e as virtudes do espírito. Então, esses três ramos de compreensão, dessas três áreas, né, do ser humano, eles acabavam chegando a uma evolução desse direito natural, que é o direito natural que a gente chama hoje de direito natural escolástico, em contraposição aos outros que vão já ser uma versão decaída desse direito natural. Mas aí acontece que, como a gente disse, o direito começa a decair. E isso ocorre pelo início da universidade do diploma. Então, o que acontece? Quando a universidade é criada, ocorrem dois fenômenos. O primeiro é que a gente separa a vida intelectual da vida espiritual. Antigamente, a vida intelectual estava no próprio mosteiro. Então, o intelectual, ele quase sempre ele estava ligado à questão espiritual também. Quando a gente faz a faculdade, você separa a faculdade do mosteiro e você acaba separando a vida intelectual da vida espiritual. Só que a educação cristã, nos moldes clássicos, tradicionais, ela era voltada para a meditação cristã. Ou seja, você separando uma coisa da outra, a educação já cai por si, dentro desse contexto. E, além disso, pela criação do diploma, você cria um outro problema, porque o diploma naquela época era chamado de licença de ensinar e era uma licença irrefutável. Então, a pessoa ia para a faculdade, recebia um diploma, mostrava para o bispo daquela cidade e ela já começava a trabalhar a partir daí. Então, isso causou algo que a gente vê hoje em dia, que as pessoas entrando na faculdade apenas para ganhar um diploma. E não mais como era antigamente para virar um sábio, para virar um mestre, para ter conhecimento real da verdade, da realidade. Então, a partir daí, a educação já começa a decair por causa de tudo isso, e isso vai se tornar visível pela criação, mas principalmente pelo desenvolvimento que tem nessa época de uma teoria chamada nominalismo. O nominalismo, ele já existia antes, só que ele foi facilmente refutado pelas pessoas da época, porque naquela época era muito fácil, as pessoas tinham capacidade de refutar esse tipo de tese filosófica. Com o surgimento da universidade, a educação já estava decaída e as pessoas não têm mais a capacidade de refutar o nominalismo que surge nessa época. Então, um religioso chamado Guilherme de Ockham, ele vai lançar nessa época a questão do nominalismo e não vai ter mais ninguém naquela época para refutar de fato essa teoria. E o nominalismo, ele dizia o seguinte, que não existem conceitos abstratos.
que todos os conceitos que existiam, né, que nem poderiam ser chamados de conceitos, mas a ideia que a gente tem sobre as coisas, ela decorre das nossas percepções sensitivas. Então, por exemplo, ao invés de haver um conceito de porta abstrato e, de certo modo, exterior à porta, a gente vai ter um conceito que vai ser simplesmente baseado em todas as portas que eu já vi. Então, eu vou ver várias portas durante a minha vida e aí eu vou juntar tudo aquilo num conceito e vai virar o conceito de porta. E se a gente for analisar, dentro do que a gente falou do que é o próprio direito natural, a partir do momento que você não mais crê na questão da abstração ou do conceito abstrato, você também não pode mais falar em direito natural. Porque o direito natural é baseado em conceitos abstratos. Então, quando você fala que não existem mais conceitos abstratos, o próprio direito natural acaba nesse momento. Então, nessa época, o direito natural vai ser trocado por uma tese chamada tese voluntarista. A tese voluntarista vai dizer que o direito é apenas a vontade de Deus. Então, ele vai dizer que, por exemplo, se Deus quisesse matar um feto, seria certo. Se Deus quisesse, divórcio seria certo. E eles não percebem que, na verdade, nada disso poderia ser feito por Deus, porque a natureza intrínseca de Deus não permitiria. Então, assim, Deus tem uma natureza e é por meio dela que a gente foi criado, né, imagem e semelhança, e por isso mesmo que o bem também é da nossa natureza. Então, você não pode falar que Deus, se ele quisesse, poderia ter feito o que ele quisesse. Na verdade, ele não pode fazer coisas que são contra a própria realidade. E eles achavam que a lei era simplesmente o que Deus quisesse. E você começa a criar um direito que não é mais baseado em um conceito abstrato, não é mais baseado na realidade, nem em valores, né, perenes, mas que é baseado na vontade pura de Deus. Então aí o direito natural ele já se torna outra coisa. Ele já começa a decair e ele vai sofrendo um processo de decadência cada vez maior, até que ele chega numa fase que quase não existe nenhum resquício mais do que era. Não vai dar para a gente tratar de todo esse processo da decadência do direito natural, porque ia demorar muito tempo. Então eu preferi só tratar do início da decadência do direito natural, para depois a gente começar a chegar no final, assim, digamos, da decadência. O direito natural ele é extinto, né? As pessoas dizem dessa forma, ele é extinto com o positivismo jurídico, que é uma outra doutrina jurídica. Mas, na verdade, quando o positivismo jurídico vai refutar o direito natural, ele não refuta o verdadeiro direito natural. Ele refuta o direito natural que já estava decaído. E o direito natural que a gente viu que é o correto, né, o escolástico, ele nem é mais tratado. Quando eles vão refutar, eles refutam outra coisa. E essa teoria do positivismo jurídico vai dizer que você tem que tirar do direito tudo que não é jurídico. Por que isso? Porque naquela época a gente estava na fase do cientificismo, do positivismo, que todo mundo queria fazer pelas teorias científicas e etc. E o Kelsen, que é quem cria isso, Hans Kelsen, ele começa a falar, não, eu quero que o direito também se torne uma ciência, como todas essas outras. Então ele quer tirar do direito tudo que não é científico. E ele quer criar uma teoria pura, que ele chama teoria pura do direito. Só que para tirar do direito tudo aquilo que não é propriamente jurídico, ele começa a tirar a moralidade, ele começa a tirar os costumes, ele começa a tirar tudo isso. E ele se apoia principalmente nas teorias de Kant, porque Kant já tinha inaugurado toda essa questão da separação entre o direito e a moral, toda essa questão do direito estatizante. Então, Kelsen vai chegar e vai dizer, por exemplo, não, o direito é só aquilo que o Estado faz, independentemente do que é. Ao ponto de, na obra dele, ele chegar a falar assim, não, se o Estado fizer algo que é absolutamente imoral, não tem problema, porque é direito. E todo mundo tem que obedecer e ficar quieto.
E isso já era falado até mesmo por Kant. Ele só pega tudo aquilo que o Kant fez, né, e instaura a questão do positivismo jurídico. O próprio Kant já falava, por exemplo, que na questão do divórcio, ele é o primeiro a falar do divórcio e tal, porque ele fala que o divórcio é uma demonstração de algo que não interfere na vida de ninguém, então não importa se é moral ou imoral, porque só é imoral o que interfere na vida do outro, na liberdade alheia e etc. Então, já tinha separação do direito da moral, só que o Kelsen, ele meio que estende isso aí e transforma numa teoria jurídica. Só que o que acontece? Essa teoria jurídica do Kelsen, como já deve ter dado para perceber, ela aceita o que quer que seja, porque o direito é aquilo que está na lei, feito pelo Estado e pronto. Só que logo depois disso vem a Segunda Guerra Mundial. E dentro da Segunda Guerra Mundial, todo mundo fica muito assustado com a teoria do Kelsen, porque começam a perceber que ela serve de base para regimes igual o nazismo, comunismo, etc. Então, nesses regimes, você tem uma lei nazista que vai dizer, não, é certo matar todo mundo que for contra o nosso Estado nazista. E a doutrina do Kelsen vai dizer que isso é certo, porque o direito é aquilo que o Estado mandou ser. E isso, assim, já fica claro depois da Segunda Guerra Mundial, que o positivismo jurídico não é sustentável, né? E as pessoas começam a bater na tese do Kelsen, e logo depois o positivismo jurídico já, assim, nem é levado em consideração mais. Só que a passagem do positivismo jurídico para outra coisa é também problemática, porque quando a gente abandona o positivismo jurídico, a gente inaugura uma outra doutrina jurídica que chama neoconstitucionalismo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entra no neoconstitucionalismo, que é aquela doutrina, né, que a gente conhece mais ou menos hoje, dos direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, tudo muito bonito, né, toda essa coisa que a gente conhece. Só que todos esses direitos que eles começaram a perceber que teriam que estar acima da lei, por exemplo, você vai falar contra a lei nazista falando da dignidade da pessoa humana, que é algo que deveria estar acima da lei nazista. Como era antigamente, o direito natural servia como algo que estava acima da lei. Só que você vai começar a fazer com que esses direitos se tornem outras coisas, como a gente vai ver depois. Então, você entra com o neoconstitucionalismo, e o neoconstitucionalismo vai dizer mais ou menos duas coisas. Primeiro, que você tem que encher a lei de direitos, então por isso que a Constituição brasileira é cheia de direitos. E também que você tem que colocar a Constituição como lei suprema. Então, antes você tinha mais ou menos o Código Civil como a lei mais importante, porque era a lei que abrangia os maiores casos, né? Então, lei civil abrange tudo, basicamente, de relação entre seres humanos. Só que com o neoconstitucionalismo, você vai dizer que a Constituição é uma lei que está acima de todas e que todas devem obedecer à Constituição. E aí eles vão falar de algo que se chama radiação constitucional e coisas do tipo. Por quê? Porque eles querem que é muito mais fácil você fazer uma Constituição cheia de direitos e você dizer que todas as leis têm que obedecer àquela Constituição. Então você consegue realizar duas coisas com um só ato. Você quer mudar, por exemplo, o ordenamento jurídico de um país, você muda a Constituição e mudou tudo, né? Então você começa a falar que a lei que a Constituição é a lei suprema, e você resolve todos os problemas, basicamente, que você quer mudar no direito de um país. Nessa época, a gente tem em Portugal uma revolução de caráter socialista que, por ser de caráter socialista, vai adotar essa questão do neoconstitucionalismo na Constituição. Então, eles vão criar uma Constituição dentro desses parâmetros, só que isso era muito novo. Você começa a criar constituições desse tipo, desse estilo, só que é muito novo, então você não tem uma base jurídica, uma base intelectual para dar peso nisso aí. Você tem uma Constituição cheia de direitos, você faz tudo isso,
só que você não consegue efetivar, entendeu? Eles começam a perceber que eles precisariam de doutrinas intelectuais para efetivar todos esses direitos que eles estavam colocando na Constituição. E aí tem uma pessoa, um jurista português que chama José Canotilho, que naquela época começa a perceber a necessidade de uma doutrina desse estilo. E na época ele está fazendo a tese de doutorado dele, e ele vai fazer a tese de doutorado dele baseado nisso. Então ele começa a escrever uma obra que chama Constituição Dirigente, e essa obra vai fazer exatamente isso, vai servir como base conceitual para tudo isso que estava acontecendo na Constituição. Então ele vai, por exemplo, dizer que a Constituição tem que ser obedecida, que esses direitos eles não são uma mera abstração, eles são como todas as outras regras, que eles devem ser efetivados a qualquer custo. Ele começa a criar mecanismos constitucionais para você efetivar direitos, como a gente tem no Brasil hoje. Por exemplo, o meio pelo qual eles estão usando para passar o aborto no Brasil é um desses meios criados pelo Canotilho. Então, ele começa a criar tudo isso. E para vocês terem uma ideia de quem era esse Canotilho, nessa época ele participava de um grupo chamado Vértice, que era um grupo formado por professores marxistas. E aí eu fui, um dia eu estava dando uma olhada no que os desembargadores brasileiros estavam falando sobre o grupo, sobre ele, e aí eles falam assim, não, o Canotilho era um cara muito tranquilo, porque no grupo, por exemplo, ele era o único que não era leninista. Então, assim, os caras eram tão comunistas que o fato dele não ser leninista já era visto como algo extraordinário. E esse é o cara que vai dar base para todo o neoconstitucionalismo de Portugal e, posteriormente, do Brasil. Por quê? Os juristas brasileiros eles começaram a ser muito influenciados por esse José Canotilho, ao ponto de que, quando ele faz a segunda edição desse livro dele, ele coloca no prefácio uma frase assim, a Constituição Dirigente está morta. E aí os juristas brasileiros ficam em pânico, assim, como assim a Constituição Dirigente está morta, né? A gente está aqui um tempão tentando passar a Constituição Dirigente, agora ela está morta. E aí eles fazem um encontro com o José Canotilho aqui no Brasil para ele explicar por que a Constituição Dirigente estava morta. E aí ele explica, não, gente, não é que ela está morta, é só porque eu percebi que ela não pode ser o motor único da revolução. E eu achei interessante isso porque parece como se fosse um presságio do ativismo judicial. Eles mesmos começam a perceber que você simplesmente fazer uma Constituição cheia de direitos não vai gerar uma revolução da noite para o dia. E, então, acho que já deu para perceber mais ou menos que os juristas brasileiros, eles eram completamente influenciados pelo Canotilho, e principalmente um jurista brasileiro chamado José Afonso da Silva, que é, assim, muito influente até hoje dentro das faculdades de Direito no Brasil. Esse José Afonso da Silva, ele era um seguidor do Canotilho, e ele também no Brasil vai começar a fazer diversas obras falando também sobre a aplicabilidade das leis constitucionais, de que a lei constitucional está acima de todas, tudo isso. Ele faz a mesma coisa no Brasil e ele participa ativamente da nossa Constituinte. Ele não é um dos constituintes, mas ele está lá participando como um mentor assim, do direito constitucional. Então, eu vou ler para vocês um trecho que ele mesmo falando, tá? Ele mesmo falando sobre o processo constitucional do Brasil. Olha só. Foi um fenômeno curioso, porque a maioria conservadora acabou produzindo uma Constituição razoavelmente progressista. Isso se deve à atuação do senador Mário Covas, que era o líder do PMDB, que tinha maioria absoluta na Assembleia Constituinte. Em cada subcomissão, ele apresentou relatores ou presidentes que tivessem uma orientação mais progressista e montou um xadrez de tal ordem que, apesar de a maioria da Assembleia ser conservadora, conseguiu decisões mais progressistas. Então, isso é ele mesmo falando. Então, o que acontece? Os nossos constituintes na época, eles não eram progressistas.
Só que a gente vê que a nossa Constituição é progressista, muito progressista. E ele mesmo disse que eles conseguiram fazer um xadrez, conseguiram atuar ali junto aos constituintes para fazer uma Constituição que é totalmente progressista. E a Constituição, então a Constituição brasileira, ela foi feita nos moldes da de Portugal, nos moldes do neoconstitucionalismo, cheia de direitos, né? E acaba sendo a receita perfeita para o ativismo judicial. Que agora vamos tentar entrar mais no ativismo judicial. O ativismo judicial, para que ele se tornasse realidade, foi necessário que 2 juristas também começassem a escrever sobre a questão do ativismo judicial. Então, a base teórica do ativismo judicial é feita por 2 juristas, chamados Alexis e Dworkin. Então, eles 2 vão começar a falar sobre a questão dos princípios. Porque todo mundo começa a perceber nessa época que o direito precisa de princípios. Então, quando você fala em direito, você está falando da aplicação de alguma coisa a um caso concreto. Só que a lei não consegue abarcar todas as situações possíveis para que você não precise da interpretação do juiz. Então, você não consegue, por exemplo, ter uma lei gigantesca a ponto de você não precisar de interpretação nenhuma do juiz. Você precisa de alguns certos princípios que, em caso do que a gente chama de lacuna da lei, ou em caso de você não ter nenhuma lei aplicável, o juiz vai conseguir decidir mesmo assim. Então, com base nisso, eles vão falar, olha, os princípios são muito importantes e não só isso, eles estão acima da lei. E se a gente for perceber, de certo modo, isso é mais ou menos o que acontecia na época do direito natural. Só que o direito natural, ele estava acima da lei, só que ele era algo que ele era a própria realidade. Então é você compreendendo a essência das coisas, compreendendo o que é a realidade, qual a ordenação que as coisas devem ter, você fala, olha, tudo isso aqui está acima da lei. Porque não importa qual seja a lei, a própria realidade tem que estar acima dela. Né? Tanto que Santo Agostinho dizia, se caso a lei seja contrária ao direito natural, a gente pode falar que a gente não vai obedecer a lei. Só que o Dworkin e o Alexis, com o ativismo judicial, eles vão dizer, olha, os princípios estão acima das leis. Só que o princípio é o quê? É o que a gente acha certo. Então eles vão falar que o juiz tem que fazer tudo com base na justiça. E que o juiz é basicamente um justiceiro. Entendeu? Tanto que ele mesmo, eu vou ler para vocês um trecho, ele mesmo vai dizer que o juiz tem o dever moral de agir politicamente. Ele fala claramente isso. Por quê? Ele vai dizer, não, a gente tem que aplicar a justiça. E se a justiça não está na lei, se a lei é injusta, a gente vai aplicar com base no princípio. Então eles começam a inserir vários princípios na Constituição, alguns que já existiam e outros que foram inseridos depois, e com base nesses princípios, eles decidem tudo o que eles quiserem. Então, por exemplo, com base no princípio da dignidade humana, você vai decidir que o aborto é certo, porque a dignidade humana da mulher tem o condão de falar que o aborto é certo. Entendeu? Com base na dignidade humana, você vai dizer que o casamento homossexual é certo. E se o casamento homossexual não tiver na legislação, não tem problema, porque o princípio está acima da lei, que é o que eles mesmos dizem. Então, para vocês terem uma ideia do que esse Dworkin fala, ele fala muita coisa, muito assombrosa mesmo, assombrosas as coisas que ele fala. Então, ele fala o seguinte, ó, se queremos a revisão judicial, ele chama o ativismo judicial de revisão judicial. Se queremos a revisão judicial, devemos então aceitar que o Supremo Tribunal deve tomar decisões políticas importantes. A questão é, que motivos nas suas mãos são bons motivos? Então ele acha assim, tem vários trechos nesse livro que a gente poderia citar, dele falando exatamente isso. Ele acha que se for uma questão importante, que o juiz tenha que agir como em nome da justiça, pode fazer o que quiser. E o que acontece? Se a gente for analisar, falar em justiça já é falar em algo abstrato.
Então, a justiça não é algo absoluto, você não consegue expressar o que é justiça exatamente. Então, para ele, pode ser qualquer coisa. Então, ele fala, não, em nome da justiça, a gente vai ser a favor do aborto. Só que o que é justiça? Dentro de uma concepção do direito natural é uma coisa, dentro da concepção do Dworkin é outra coisa. Então, você cria toda essa questão do ativismo judicial com essa base teórica do Dworkin. E não só isso. Essa questão do ativismo judicial tem um livro que o nome é Nova Revolução do Direito, Juízes na Mundialização. Que esse autor vai dizer que o ativismo judicial é algo que está sendo feito em escala mundial, que os juízes têm um grupo e eles se reúnem dentro desse grupo para tratar de questões de ativismo judicial e que eles estão agindo em conjunto. Então, se você for analisar, o aborto nos Estados Unidos passou dentro de um contexto de ativismo judicial. Na Europa, várias coisas também passaram dentro do mesmo contexto. E no Brasil, estão também tentando passar o aborto e todas essas questões da esquerda dentro do contexto também do ativismo judicial. Então, por isso que a questão do ativismo judicial hoje é muito importante. Porque não adianta a gente ganhar em todos os outros âmbitos e perder tudo dentro do âmbito jurídico, que é o que está acontecendo, né? E a gente tem que falar de uma outra questão também, porque ao lado do ativismo judicial, a gente começou a ter um outro problema jurídico, que é o seguinte, em 1993, mais ou menos, mesmo período mais ou menos de quando o Dworkin estava publicando as coisas dele, uma fundação é criada na Espanha, que chama Fundação CEPS. Essa fundação é criada na Espanha e é uma reunião de alguns professores de direito constitucional de socialistas, né, que se reúnem e começam a receber bolsa para levar para frente uma teoria que eles chamam de neoconstitucionalismo latino-americano. Então, essa teoria vai pegar a ideia das constituições de Portugal e do Brasil, que são constituições já de esquerda, e vão falar, não, a gente tem que implementar isso na América Latina inteira e de modo ainda mais progressista. Então, essa Fundação CEPS começa a atuar dentro de com alguns direcionamentos. Primeiro que eles começam a publicar obras com base nesse neoconstitucionalismo latino-americano. Começam a escrever muito sobre isso. Segundo que eles começam a criar partidos. Então, eles criam partidos de extrema esquerda, porque eles percebem a importância de se ter partidos de extrema esquerda ao lado de partidos que são de esquerda moderada. Então, são partidos tipo PSOL, entendeu? O PSOL é criado em vários países. Então, eles criam o Podemos, por exemplo, vários partidos. E, além disso, eles começam a assessorar os países da América Latina que estão numa onda socialista, começam a assessorar esses países para fazerem constituições com base no neoconstitucionalismo latino-americano. Então, já é certo que eles assessoraram as constituições do Equador, do Peru e da Bolívia. Então, eles assessoraram Hugo Chávez, eles iam assessorar Dilma, só que não chegou a esse ponto, tanto que o PT, não sei se vocês lembram, mas eles falavam, o PT dizia que a gente tem que fazer uma nova constituinte, a gente tem que fazer uma nova constituição, enfim, tudo isso era falado com a expectativa dessa atuação da Fundação CEPS. Então, a Fundação CEPS, ela é contratada por esses países, do Foro de São Paulo, tudo isso que a gente sabe, ela é contratada por esses países para elaborar a Constituição e paga com muito dinheiro. Não é uma coisa assim que chega e a ONU dá um jeito, não. Ela é paga com muito dinheiro e eles têm um exemplo, né, de quando eles foram fazer a Constituição de um desses países, eles compraram ou alugaram um prédio no meio da Amazônia Equatorial, colocaram ali pessoas da ONU, pessoas da Fundação CEPS e os constituintes para eles têm que ser pessoas do povo. Então, eles pegaram várias pessoas do povo que iriam elaborar a Constituição, colocaram todo mundo junto nesse prédio e ficaram ali um tempão discutindo a questão da Constituição
E no final das contas, a Constituição saiu exatamente nos moldes que eles queriam, nos moldes da ONU, a ponto dessas constituições colocarem as deliberações da ONU acima da Constituição, né? Eu estava dando uma olhada, por exemplo, num artigo de uma dessas constituições que coloca assim, que todos os direitos que estão na Constituição iriam ser interpretados livremente pelo juiz. Então, é assim, a própria Constituição diz que o ativismo judicial é lei. Basicamente isso. Então, eles têm essa mentalidade de pegar constituintes do povo, em grande parte porque eles são mais fáceis de manipular. Aí eles vão ali, fazem a Constituição desses países e você tem constituições gigantescas. A Constituição da Bolívia, do Equador, é quase o dobro da do Brasil, e a do Brasil já é gigante. Então, assim, constituições gigantes, cheias de direitos de todos os tipos que vocês podem imaginar, direito homossexual, direito de gênero, todo esse tipo de direito. E eles fizeram todas essas constituições. Então, a gente se vê hoje com o problema de dois tipos de ação que estão sendo feitas. A ação do ativismo judicial e da Fundação CEPS, com a questão do neoconstitucionalismo latino-americano. E essa teoria toda do neoconstitucionalismo latino-americano, ela é muito forte na faculdade. Tem a UERJ, por exemplo, no Brasil, quase todos os professores estão dentro dessa vertente. Se você falar alguma coisa contra o neoconstitucionalismo latino-americano na faculdade, quem está aqui sabe, você é escrachado, entendeu? Então, isso é uma coisa muito forte que tem. E também a questão do ativismo judicial. Na verdade, essas duas teorias concorrem para o mesmo fim, né? Então, a gente se vê hoje com esses dois problemas no campo jurídico, e o Brasil está seguindo cada vez mais essas duas teorias, né? Tanto que a gente vê que o próprio STF, se a gente for dar uma olhada nos últimos documentos que eles lançam, eles falam claramente, a gente tem que agir dentro dos parâmetros do working e fazer com que a justiça seja feita. Se a gente vê o que o Barroso fala, né, ele vai dizer também, não, a gente tem que fazer exatamente o que a justiça manda e não importa o que a lei fale, porque ele diz que se o poder legislativo não fizer o que tem que fazer, eles vão fazer. Tem esse livro aqui, que é muito importante da gente ver também, porque o Eros Grau era um ministro do STF e antigamente ele era a favor dessa questão de princípios e do ativismo judicial. Aí depois ele muda o pensamento dele e ele começa a falar contra o ativismo judicial. Não exatamente com esses termos, mas ele começa a falar do problema do princípio atualmente no Poder Judiciário brasileiro. E aí ele publicou essa obra, Por que Tenho Medo dos Juízes? E ele explica que na época que ele estava no STF, ele via que os princípios podem dar no que você quiser. Então ele via que tinham dois ministros usando o mesmo princípio para falar coisas contraditórias. E que a partir disso você vai chegar numa insegurança jurídica total. Você está com um monte de princípio na Constituição e aquilo ali não vale mais nada. Então a gente tem uma situação hoje que a gente não sabe mais o que a nossa lei pode virar. O STF pode decidir o que ele quiser com base na Constituição que a gente tem. E aí eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, vão dizer, não, a gente tem que passar leis para impedir que o STF haja assim. Só que eles mesmos dizem que não importa o que a lei esteja dizendo. Eles vão passar por cima da lei e falar que tem princípio para corroborar o que eles estão fazendo. Então, para vocês terem uma ideia, esse Eros Grau vai dizer o seguinte, ó. A submissão de todos nós a essa tirania é tanto mais grave quando se perceba a promiscuidade dos valores que, por força de ponderações que os revalorizem, ocorre no plano da aplicação do direito. No exercício de pura discricionariedade, em regra, não se dando conta do que fazem. Então, ele vai dizer o seguinte, que os juízes aplicam o direito com discricionariedade, eles fazem o que eles querem, e que isso vai gerar um caos,
jurídico que está por vir, né? E ele alerta todo mundo em relação a isso, que já é uma demonstração, na verdade, que ele mesmo, uma pessoa que estava ali dentro, que era a favor disso, já percebeu o que o direito brasileiro vai se tornar, né? E é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta.